Fala galera do Verdão, chega mais que o papo hoje tá quente, cheio de bastidores, informação polêmica e claro aquela resenha que só a torcida mais apaixonada do Brasil sabe fazer. Já vai se ajeitando aí porque o dia começou movimentado e tem muita coisa rolando nos bastidores do Palmeiras. Ontem foi dia de coletiva, teve vitória no Brasileirão, polêmica com o Abel Ferreira, proposta de clube europeu e até possível contratação vindo lá do outro lado do mundo. Se liga só que a gente vai desenrolar tudo agora. Começando pela coletiva do nosso comandante Abel Ferreira, que mais uma vez não deixou barato e soltou uma daquelas declarações que fazem barulho na imprensa, nos bastidores do clube e principalmente entre os torcedores. O técnico português revelou um pedido para lá de inusitado para a presidente Leila Pereira. Segundo ele, existe um contrato prontinho para renovação desde janeiro com validade por mais 2 anos até 2027. Mas tem um porém. E que porém Abel quer que o contrato tenha uma cláusula específica: se ele não conquistar títulos ele mesmo pode encerrar o vínculo sem multa, sem briga, sem novela. Direto ao ponto. Só que de acordo com o próprio treinador, Leila não quer aceitar essa condição. E aí ficou esse impasse. A frase dele foi direta: estou aqui porque ganhei. Só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos posso ir embora. Fala-se, isso não é coisa de quem gosta de cutucar o vespeiro, o cara sabe como gerar assunto. E como já era de se esperar, a repercussão foi imediata. Parte da torcida se dividiu, tem quem ache que é só mais uma estratégia dele para tirar o foco da equipe, fazer a pressão cair sobre ele e não sobre os jogadores. Tem também quem critique dizendo que ele está sendo arrogante, que não precisa disso, que se quiser ir embora que vá. E claro, tem quem defenda dizendo que o cara é um vencedor, que tem crédito e que só está querendo manter o time competitivo. Seja qual for a sua opinião, uma coisa é certa: o assunto tá rendendo e muito. Agora é curioso observar como o Abel domina esse jogo de bastidores. Ele sabe o peso das palavras e como mexer as peças fora de campo também. Não é de hoje que ele usa entrevistas para blindar o elenco, jogar pressão para cima dele mesmo e até dar aquelas indiretas para a diretoria. E dessa vez não foi diferente. Ele trouxe o foco todo para ele e jogou essa bomba no colo da presidente e deixou a galera comentando enquanto o time segue firme no Brasileirão. Aliás, que vitória importante foi essa no fim de semana, em com resultado positivo o Palmeiras chegou aos 26 pontos e agora ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou o Bahia, que também foi superado pelo Botafogo, que venceu o Sport no finzinho lá na Ilha do Retiro. O Cruzeiro segue na liderança com 33 pontos, seguido pelo Flamengo com 30. O Bragantino vem em terceiro com 27, uma posição acima do Verdão. Vale destacar que o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos do que Cruzeiro e Bragantino e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Ou seja, a situação tá boa, tem gordura para queimar e espaço para crescer. E falando em sequência, o próximo compromisso já tá batendo na porta. Na quarta-feira tem duelo contra o Fluminense às 7 horas da noite. Confronto importante, mais uma chance de seguir firme na briga pelo topo da tabela. E claro, além do Brasileirão tem mais pela frente. A Libertadores está chegando com as oitavas de final e o clássico contra o Corinthians no final do mês também promete muito. O calendário tá cheio e a pressão só aumenta. E por falar em pressão e decisões, tem mais movimentação forte nos bastidores. Uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra já está na mesa do Palmeiras. O alvo, Riquelme Felipe, jovem promessa de 18 anos que ainda nem estreou oficialmente no time profissional. Ontem ele foi relacionado pela primeira vez e ficou no banco de reservas. A proposta é tentadora, cerca de 40 milhões de reais. Isso mesmo. Um valor alto para um atleta que ainda está começando a trilhar seu caminho no futebol. Agora vem aquela dúvida clássica: vende agora ou segura mais um pouco para valorizar? Muitos torcedores têm falado sobre isso. O nome do Riquelme Felipe já vinha sendo citado em vídeos anteriores junto com o de outros jovens como Eric Belé. São nomes que o torcedor já conhece das categorias de base e que despertam curiosidade sobre o que podem render com a camisa do Verdão no profissional. Mas o mercado europeu é rápido e não espera. Às vezes é melhor garantir uma boa venda do que correr o risco de desvalorização. Por outro lado, colocar o garoto em campo, deixar ele brilhar, pode render muito mais lá na frente. Abel Ferreira inclusive deixou claro que o Palmeiras está sim no mercado em busca de uma reposição para Richard Rios, que pode deixar o clube.
Mas ele foi bem sincero ao dizer que caso não encontrem alguém com o perfil certo e que esteja dentro dos padrões financeiros do clube, a alternativa será buscar soluções no elenco atual. E aí entra aquela discussão: Lucas Evangelista pode ser esse cara, ele até marcou gol no último jogo, fez o simples, não comprometeu. Mas é fato que às vezes parece inseguro, comete erros bobos nos passes e isso acaba incomodando. Mesmo sendo experiente, já tendo rodagem, parece que ainda sente o peso da camisa. E não para por aí. De acordo com informações do jornal O Globo, o Palmeiras tem interesse em Otávio, meio-campista de 30 anos que atualmente está no Al Nassr da Arábia Saudita. O jogador, que é brasileiro naturalizado português, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e já vestiu a camisa da seleção portuguesa. Ele está fora da pré-temporada da equipe saudita e teria sido cortado por Jorge Jesus, técnico da equipe. Isso pode abrir caminho para uma possível negociação. Agora, sinceramente, não dá para negar que o nome é interessante. Chegar à seleção europeia não é para qualquer um. Mesmo não sendo um nome tão midiático, o fato de estar nesse nível já mostra que qualidade ele tem. O torcedor, claro, está dividido. Alguns preferem um nome mais jovem, outros acham que experiência é tudo nesse momento decisivo da temporada. Mas o fato é que a diretoria está se mexendo. As opções estão sendo estudadas e monitoradas. A janela fecha em setembro, mas o Palmeiras quer resolver essa reposição o quanto antes, preferencialmente até o final deste mês. Aliás, é sempre bom lembrar que o Abel, junto com sua comissão técnica, alcançou uma marca histórica. Com a vitória do fim de semana, ele chegou à 100ª vitória no Campeonato Brasileiro à frente do Palmeiras. Em 183 jogos foram 100 vitórias, 42 empates e 41 derrotas. O time sob seu comando marcou 289 gols e sofreu 164. Números que consolidam ainda mais o legado do treinador no clube. E não podemos deixar de falar do Gustavo Gomes. O zagueiro atingiu também uma marca importante, agora são 150 partidas disputadas no Allianz Parque, o que faz dele o quinto atleta que mais atuou na arena, atrás apenas de Marcos Rocha, que tem 151 jogos. Além disso, Gomes se isolou como o quinto zagueiro com mais vitórias na história do Palmeiras. São 207 vitórias. É muita coisa. Um verdadeiro pilar da defesa ao viver de um exemplo de regularidade e liderança. Enquanto a diretoria tenta acertar a renovação com Abel Ferreira e estuda novos nomes no mercado, o torcedor vai acompanhando cada passo com expectativa. A verdade é que o clube vive um momento importante. Tem elenco, tem estrutura, tem comando técnico. Mas também tem decisões delicadas pela frente. Vender ou não vender Riquelme e Felipe, buscar Otávio ou dar mais espaço ao Evangelista, fechar com Abel até 2027 ou ceder a cláusula que ele quer, são perguntas que só o tempo vai responder. A janela de transferências promete ser movimentada e o Verdão segue como protagonista. O torcedor, claro, fica de olho em tudo, esperando reforços, acompanhando as polêmicas e principalmente torcendo por mais vitórias. Porque no fim das contas o que importa mesmo é ver o time levantando taça, jogando bem e representando com raça essa camisa pesada que é a do Palmeiras. E pode ter certeza que enquanto houver novidade a gente vai estar aqui para contar tudinho. Fica ligado porque tem mais vindo por aí. E o burburinho em cima dessa cláusula contratual do Abel continua pegando fogo e tem motivo para isso. Não é comum um técnico pedir que seu contrato seja encerrado automaticamente caso não conquiste títulos. Ainda mais um técnico do nível dele, com histórico vencedor, respaldo da torcida e da diretoria. Mas o pedido mostra duas coisas bem claras. Primeiro, o nível de exigência que ele mesmo se impõe. O Abel não quer apenas permanecer no cargo, ele quer fazer isso ganhando. Segundo, que ele também cobra uma postura parecida da diretoria, porque quando ele exige essa cláusula ele está dizendo nas entrelinhas que só fica se o clube mantiver a ambição lá no alto, sempre buscando troféus. É quase um grito por competitividade constante. E isso ecoa muito forte dentro do vestiário. Jogador sente quando o técnico está focado, quando não está satisfeito apenas com participação, mas exige protagonismo. O discurso do Abel nessa coletiva não é só para jornalista ouvir ou para a torcida comentar no grupo de WhatsApp. É para balançar a estrutura mesmo. Ele quer que todos no Palmeiras sintam o peso de vestir essa camisa e saibam que aqui o papo é ganhar ou ganhar. Não tem espaço para comodismo. E quando o comandante age assim, o grupo tende a embarcar nessa vibe.
A cobrança aumenta, o nível de comprometimento sobe e os resultados começam a aparecer. Aliás, falando em resultado, é impossível não reconhecer o impacto que o Abel teve desde que chegou. O Palmeiras de antes dele é muito diferente do Palmeiras de agora. É um clube mais organizado, mais competitivo, mais respeitado internacionalmente. Ele mudou a mentalidade, trouxe conceitos modernos e mesmo com um estilo que às vezes incomoda até parte da torcida, não dá para ignorar o sucesso. Em menos de 4 anos empilhou taças, colocou o time no topo e virou referência. Então, quando um cara desse pede uma cláusula dessas, é no mínimo motivo para refletir. Claro que tem quem ache exagerado. Tem quem diga que é só mais uma jogada dele para pressionar a diretoria ou mesmo tirar o foco de uma atuação abaixo da média do time. E tudo bem, cada um com sua visão. Mas o fato é que o assunto já tomou conta dos debates tanto nas arquibancadas quanto nas mesas redondas. E do jeito que a coisa foi colocada, parece que ainda vai render bastante. A renovação não foi assinada, o contrato está na mesa desde janeiro e enquanto não houver acordo essa nuvem vai continuar pairando. E se o Abel é exigente com ele mesmo, imagina com o elenco. Ele já deixou claro que quer um time forte, competitivo e com reposições à altura. E é por isso que o Palmeiras está de olho no mercado, tentando encontrar uma peça ideal para o lugar do Richard Rios. A diretoria tem um plano a definido, como já foi comentado anteriormente, e a busca segue intensa. Só que o clube também entende que não dá para sair contratando de qualquer jeito só por pressão. Tem que ter critério, encaixe técnico e principalmente estar dentro da realidade financeira. E é aí que entra a possibilidade do nome do Otávio. O jogador, que pertence ao Al Nassr, está fora da pré-temporada da equipe saudita. Segundo as informações que chegaram, ele não faz parte dos planos do técnico Jorge Jesus. Isso abre uma brecha interessante. É um meio-campista experiente com rodagem na Europa, passagem por grandes clubes e que inclusive já defendeu a seleção portuguesa. Um perfil que encaixa bem no estilo de jogo que o Abel gosta. Mas claro, tudo depende das condições da negociação. Salário, tempo de contrato, adaptação, tudo isso entra na conta. E por mais que não seja uma contratação midiática como certos torcedores gostariam, pode ser um reforço pontual e eficaz. Agora, voltando ao caso do Riquelme Felipe, é impossível ignorar a proposta milionária que chegou da Inglaterra. O Wolverhampton não é um clube qualquer. É um time que tem feito um bom trabalho de scouting buscando talentos ao redor do mundo, principalmente no Brasil. E quando uma equipe dessas coloca 40 milhões de reais na mesa por um jovem de 18 anos que ainda nem estreou no profissional, é sinal de que os caras realmente veem um potencial acima da média. E aí o Palmeiras precisa decidir com muito cuidado. Por um lado, tem o risco de vender cedo demais e ver o jogador explodir na Europa, como já aconteceu com tantos outros. Por outro, tem o risco de segurar, não usar direito ou o atleta não render tudo o que se espera e aí o valor despenca. É aquele dilema clássico: certo agora ou aposta no futuro? E considerando que o jogador foi relacionado pela primeira vez justamente nesse momento, fica evidente que o clube já está tentando mostrar que tem planos para ele. Talvez até para dar uma valorizada extra antes de qualquer negociação. E vale lembrar que essa não é a primeira vez que um jovem da base desperta interesse de fora antes mesmo de estrear oficialmente. O Palmeiras vem fazendo um trabalho muito forte na formação de atletas com estrutura, metodologia e acompanhamento próximo. Não é à toa que o clube tem revelado talentos constantemente. Mas esse sucesso também gera desafios. Com o assédio de fora cada vez maior, a diretoria precisa agir com sabedoria para equilibrar desenvolvimento e retorno financeiro. Outro ponto que merece destaque é o desempenho do elenco principal nesse momento de transição. Mesmo com desfalques, mudanças e especulações de saída, o time tem conseguido manter o foco e os resultados. A vitória do fim de semana foi mais um exemplo disso. Com atuações seguras, o time mostra consistência e continua na briga pelos primeiros lugares do Brasileirão. E se conseguir manter esse ritmo, principalmente nos jogos que estão por vir, pode muito bem chegar na liderança ainda antes da virada do turno. Só que para isso acontecer, alguns jogadores precisam crescer ainda mais. E o Lucas Evangelista é um desses nomes que está sendo observado de perto. Contra o Sport fez um bom jogo, marcou, participou bem, mas ainda deixa dúvidas em algumas tomadas de decisão. Erros simples de passe, algumas escolhas precipitadas que não combinam com alguém da sua experiência.
Não dá para ignorar que ele já passou por clubes importantes, já atuou fora do país e teoricamente não deveria sentir esse tipo de pressão. Mas às vezes o ambiente do Palmeiras pesa e nem todo mundo se adapta tão rápido. Talvez por isso o Abel tenha sido tão claro ao dizer que caso não venha ninguém do mercado vai buscar soluções dentro do próprio elenco. Porque ele sabe que tem peças ali que com o devido ajuste podem dar conta do recado. Só que o ideal, é claro, seria contar com uma reposição de peso, alguém que chegue para assumir de cara a vaga de Richard Rios e manter o nível de competitividade no meio de campo. A diretoria está correndo contra o tempo, mas também não quer dar um passo em falso. E o torcedor acompanha tudo isso com aquela mistura de ansiedade e desconfiança. Enquanto isso, o nome do Abel segue forte nos corredores do clube. O técnico português não é apenas o treinador da equipe, ele virou um símbolo desse novo Palmeiras. Um cara que mudou o patamar do time, impôs uma nova filosofia e colocou o clube entre os protagonistas do futebol sul-americano. Com ele no comando, o torcedor acredita. Mas a renovação ainda sem assinatura deixa uma pulga atrás da orelha. A cláusula que ele exige não é só um capricho, é um posicionamento. Ele quer que todos saibam que se não houver ambição de títulos ele prefere sair. E isso, por mais polêmico que pareça, é também um recado muito forte de comprometimento. Por fim, tem todo um cenário de planejamento de médio e longo prazo que o Palmeiras precisa encarar. A janela atual já está aquecida, mas o segundo semestre promete ainda mais movimento. Tem a reta decisiva do Brasileirão, as oitavas da Libertadores e o mercado fervendo. Jogadores podem sair, outros podem chegar e a base segue sendo observada com carinho. A nova geração está vindo forte, casos como o do Riquelme e Felipe mostram que o clube está atento e valorizando seus ativos. O desafio é saber o momento certo de cada decisão. O torcedor segue fazendo sua parte, comparecendo, apoiando e cobrando. A relação com o clube é de paixão, mas também de vigilância. A expectativa por reforços é alta, assim como o desejo de manter Abel Ferreira no comando. E enquanto as peças se movem nos bastidores, o time vai entrando em campo com a responsabilidade de continuar representando essa camisa com a mesma garra e dedicação que a torcida exige. O ano ainda tem muita história para contar e o Palmeiras segue como protagonista. Se preparem, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um verdadeiro terremoto começou a se formar após fortes rumores de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria tomado uma decisão drástica: cancelar o duelo entre Palmeiras e Atlético MG, válido pelo Campeonato Brasileiro que já havia sido realizado. A notícia, ainda sem confirmação oficial, caiu como uma bomba nos corredores da bola e levantou uma série de especulações sobre os motivos que poderiam ter levado à medida inédita. Fontes próximas aos clubes e à entidade indicam que algo incomum pode ter ocorrido durante a realização da partida, gerando um mal-estar entre dirigentes, árbitros e até emissoras de televisão. Fala-se nos bastidores de possíveis irregularidades na escala de arbitragem, problemas com o VAR ou até interferência externa em lances cruciais do confronto. O que teria realmente acontecido ainda é um mistério, mas a movimentação nos bastidores é intensa, com dirigentes evitando entrevistas e bastidores silenciosos nos centros de treinamento. Há quem diga que a decisão da CBF pode ter sido influenciada por pressão de um dos clubes envolvidos, alegando prejuízo esportivo em função de um erro grave de condução da partida. Outros rumores sugerem até falha técnica nas comunicações entre o árbitro de campo e a cabine do VAR, o que poderia comprometer a legitimidade de decisões tomadas durante os 90 minutos. Entre torcedores, a repercussão é explosiva. Redes sociais fervem com teorias, vídeos e debates inflamados. Parte da torcida do Palmeiras exige transparência total da CBF, enquanto atleticanos acusam a entidade de ceder à pressão. Já há quem aposte que a partida poderá ser anulada e remarcada, um fato extremamente raro no futebol nacional, mas que ganha força diante da gravidade dos rumores. Se confirmado, o cancelamento do jogo pode abrir precedentes preocupantes para a competição. Em meio a um Brasileirão já recheado de polêmicas com arbitragem e calendário apertado, essa possível decisão pode desencadear uma crise institucional e gerar uma onda de questionamentos sobre a credibilidade do campeonato. A CBF, por enquanto, mantém o silêncio, alimentando ainda mais o clima de incerteza.
Até lá o futebol brasileiro segue respirando boatos, teorias e a sensação de que mais uma vez o extracampo pode decidir o destino dentro das quatro linhas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!